Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Meu nome é Leonardo Simon e ao meu lado... Brenda. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, gente. Esse daqui é o podcast do Agile Day, né? Promovido aí pelo PMI Espírito Santo. Gente, tá uma hora sai. Uma hora vai dar certo. É o seguinte, a gente tá trazendo, como você tem acompanhado, especialistas aí de várias áreas que têm trazido insights muito bons, assim, pra gente, enfim, entender o movimento ágil. Só que assim, como é que eu posso dizer isso, né? Ele tá nervoso, eu tô nervoso, gente. Assim, gente. Eu também tô nervoso. Você tá nervoso? Você não sabe como que a gente tá aqui, mas vamos lá. Olha aí, quem é da área de gerenciamento de projetos já reconheceu a voz. Aí não me falaram que a autoridade que tá aqui era alguém desse, mas enfim. Brendinha, vamos lá. Da casa, você que já conhece, você que já acompanha, vai aí. Bom, ele é professor, consultor e autor de livros, possui mais de 10 anos de experiência em gestão de projetos, é engenheiro e mestre pelo ITA, possui MBA em finanças e curso de especialização na Fundação Dom Cabral. É professor de graduação e pós-graduação em instituições como ITA, FGV e FAAP, certo? Acertei o nome. E é autor dos livros Gerenciamento de Projetos e Manual do MS Project e Melhores Práticas do PMI. Além disso, uma colinha especial para vocês. Ele veio de São Paulo, aqui para as terras capixabas, passar um pouquinho de calor. E ele é esportista, nosso esportista aqui da mesa, né? Exatamente. Gosta de natureza. Fitness, alguém tem, enfim. Sem mais delongas, Mário Trentin, seja muito bem-vindo. Prazer enorme. Muito obrigado pelo convite. A gente fica muito feliz de ter você aqui. E o Mário vai trazer pra gente hoje os times híbridos de alta performance. Deixa eu só falar aqui, eu vou colocar no meu currículo lá. Mário, é o seguinte, híbrido é a palavra de ordem. É isso aí. A pandemia, isso já lançando para você, já é resultado da pandemia mesmo? Ou não? Isso já era um fenômeno, isso já estava acontecendo e a gente que não via? De certa maneira já acontecia. Tem trabalho remoto, eu mesmo já tive trabalho remoto desde 2012. Acho que algumas pessoas tinham, mas existia uma barreira tanto psicológica, de aspectos trabalhistas que impediam isso. Estava até conversando com o Jardel agora há pouco. Muitas das tecnologias já existiam todas. A gente não teve tanta coisa assim inventada na pandemia, mas não eram utilizadas em larga escala. Então a gente já tinha Teams, Zoom, etc. Com 5 milhões de usuários, por exemplo, foi para 200 milhões de usuários, 700 milhões de usuários. E detalhe, né? Você estava até falando que, na verdade, a pandemia foi pro home office e é essa volta da pandemia que provoca o híbrido. Né? A gente saiu do presencial porque poucas pessoas trabalhavam remotamente antes da pandemia. Eu acredito que mais quem trabalhava a nível mundial trabalhava remotamente. E aí a gente teve uma mudança brusca, porque foi do nada, virou remoto, e agora a gente tá caminhando aí para um modelo diferente, que o Mário vai contar pra gente. Não caminhando não, já tá, né, Mário? A gente já tá, mas a gente tá se acostumando ainda. Falar de time, a gente cresce... Enfim, em comunidade, em conjunto, né, e tal. Quem gosta de futebol já tá interessado, então... O ser humano não precisa, né? Ele tá envolvido com a natureza. Mas parece, Mário, que quando vai pro ambiente corporativo... A coisa engrena, o negócio não vai, eu não consigo ir com a cara do indivíduo que está lá comigo e tudo mais. Eu queria te perguntar justamente isso. Por que a gente, no ambiente corporativo de trabalho, tem essa dificuldade em estabelecer esses vínculos? É a falta de alinhamento das expectativas, né? Com toda certeza. Então, aqueles estágios de formação da equipe, quando a gente pensa também nas disfunções, muitas vezes a falta de confiança e a falta de um propósito. Okay. Então, independente se seja uma equipe ágil, tradicional, seja presencial, seja online, quando você tem isso, aí funciona muito bem. Então, voluntariado, por exemplo. A gente vê aqui o PMI é talvez uma das organizações mais bem-sucedidas do mundo e com milhares e milhares de voluntários, 208 países, enfim. Porque tem aquele propósito comum, quando você vai, enfim, no Rotary, na igreja, no time de futebol, você tem isso. Na empresa nem sempre, porque em primeiro lugar a gente tem que procurar um lugar para trabalhar, né? Então você está
pesquisando um emprego, a gente não escolhe a empresa, muitas vezes. É verdade. Às vezes nem pesquisa sobre a empresa, o que ela faz, o propósito dela, e tá buscando aquela vaga por um salário, e aí isso causa um desalinhamento. Só que nem o profissional procura esse direito e nem as empresas se preocupam de ter um alinhamento dentro da equipe. Aí que tá o problema. Aí forma esse gargalo. É aquele fit cultural, né? Que o pessoal geralmente fala, mas não é tão levado a sério assim, de fato, né? E que hoje é muito mais forte. Então, a forma de contratação pós-pandemia leva isso muito mais em consideração, porque quando a gente está trabalhando presencialmente, mesmo que um não goste do outro, você vai ter que resolver. Tá na mesma sala, enfim. E no remoto, não. Então, quando não existe um fit cultural, a gente tem um problema muito maior. A pessoa pode não conectar, pode não fazer as atividades, e estão todas separadas. Eu acho que o RH evoluiu muito nesse sentido, em outras maneiras de pesquisar, outros critérios a serem levados em consideração, do que somente as habilidades técnicas. Exato. A gente está numa realidade em que não é só trabalhar por trabalhar. A gente tem que entender a filosofia da empresa, a gente tem que entender a cultura organizacional. Eu acho que a gente já está num processo nesse sentido que não cabe mais, pelo menos assim, se caminha para isso. Não cabe mais só, né, Brendinha, você, preciso do trabalho. Eu acho que hoje é muito mais que isso. Forbes definiu o futuro do negócio como o futuro do trabalho, sendo ágil, híbrido, tecnológico e global. Isso significa que quem não se enquadrar nesses aspectos não vai conseguir ser competitivo? Não vai conseguir emprego. Não vai ser. Não é que não vai ter emprego, vai ter mercado para você trabalhar. Não vai conseguir nem ir para o mercado. Já tem umas discussões dessas, né? Tem um livro do Yuval Harari, que é o 21 lições do século XXI. Ele fala sobre isso, que a gente já vinha passando por transformações tecnológicas e de gestão, que vão deixar o que ele chama, né, que não é nenhum nome bonito, é um exército de inúteis, porque você não vai nem conseguir vaga. Então hoje, por exemplo, né, se fosse talvez 5 anos atrás, você poderia encontrar os amigos na rua, visitar uma empresa que você quer trabalhar, até colocar um currículo em papel lá. Hoje é impossível. Então, se você não tem uma plataforma de contratação, você não sabe utilizar essa tecnologia, você já está automaticamente excluído do mercado de trabalho. Então, o que a gente chama de habilidades digitais é fundamental. Aprender a usar qualquer tipo de ferramenta, mas se tornar proficiente no uso dessas ferramentas de produtividade, de colaboração, porque senão o trabalho remoto já é quase inviabilizado, né? A gente entra em reuniões até hoje, estamos aí em 2023, tem gente que não consegue conectar, não consegue compartilhar a tela, enfim, câmera, microfone, aquela coisa toda. Isso atrapalha a produtividade e a formação da equipe, mas daqui a pouco não vai ser mais um plus. É um excludente, você não vai passar naquele critério. É o mínimo, né? Que antes a gente tinha que ter o inglês, é o mínimo. Agora não é o mínimo isso não. Inglês é primordial, assim como isso aqui também. Eu percebo que, assim, né? A gente tem, às vezes, a resistência, muitas vezes, de uma cultura mais conservadora e tal. Só que, cara, e a gente tem aquela, muitas vezes ouve, não, mas a gente deu certo até aqui e daí, não tem. Tipo, a gente deu certo até aqui, então sempre vai dar certo. E não é verdade. Não, e tem um exemplo, né, lá na minha empresa, não minha, né? Eu trabalho lá, ainda não tenho minha empresa. Quem sabe o dia. A gente tem muita dificuldade em definir uma ferramenta de comunicação. Alguns gostam do Teams, outros gostam do Discord, outros gostam do Slack. E aí cada time resolve o que quer. Daqui a pouco todo mundo tem tudo, porque tem cliente também que gosta de uma específica, gosta de outra. Então, tem essa dificuldade de um alinhamento geral, tanto da empresa. Acho que eu não sei como melhorar essa situação, né, de comunicação e de definição do que é melhor, do que vai trazer benefícios para o time, para o cliente, de forma a atender aí as expectativas de cada um, do que eles querem, né? Eu já pergunto aqui pro profissional. Não, a reflexão. Não, é porque cada um quer uma coisa, né? E eu, por exemplo, eu gosto do Discord. O Discord pra mim atende o que eu preciso. Mas é discussão de ferramenta, não vou entrar nisso. Mas aproveitando que a gente já tá começando a introduzir isso, Mário, é o seguinte: quais são as armadilhas que uma equipe híbrida tem para não entregar o que tem que entregar? Que no caso exercer ali alta performance. Então, quais que são as principais armadilhas que você elencaria,
Você fala assim, não, isso daqui é um problema. É por isso que às vezes elas não alcançam o que precisam entregar. Sim. A primeira coisa é esse alinhamento, que aí gera confiança e a clareza do que a gente quer fazer. Pode ser feito em qualquer ferramenta simples, né? Se a gente tivesse aqui, como estamos presencialmente, a gente põe um papel aqui na mesa, quais coisas a gente tem que fazer para que você tenha um objetivo claro. Porque se a gente não tiver um objetivo claro, não tem como atingir nenhum tipo de resultado. Né? Vamos dizer que gravar um podcast, aí nós estamos aqui com um determinado propósito. Se cada um tivesse querendo fazer uma coisa, né? Um acha que é vídeo, o outro acha que, enfim, coisas diferentes, a gente nunca ia conseguir atingir esse resultado. Então essa é a primeira coisa. Mas a outra coisa é a gente chegar num acordo nos nossos rituais de trabalho, ou seja, rotinazinha ali de trabalho, e nas ferramentas a serem utilizadas. Porque estando aqui presencialmente, a gente não precisa discutir tanto isso, porque como a gente vai se encontrar todos os dias, a gente resolveria os problemas. Então, se eu estiver fazendo um Excel, está usando um Word, aí a gente não tem um formato único, mas nós estamos sentados lado a lado. Vamos conseguir resolver aquilo de alguma maneira. Se eu chego um pouco mais tarde e você chega um pouco mais cedo, nós também vamos conseguir resolver. Você, por exemplo, chega às 7 e eu chego às 9 e sai mais tarde, enfim, mas tem essa flexibilidade. Quando a gente está falando do online, aí isso não funciona. Porque se cada um chegar numa hora, a gente não se encontra. A gente vai começar a perder alinhamento, né? Causar desalinhamento ali na equipe. Então tem que ser definidos rituais. Seja você se encontrar em algum horário do dia, começo do dia, fim do dia, enfim, não é uma lista de chamada. Também acho que alguns levaram para esse lado, né? Tem gente que entra lá às 7 horas da manhã para ser chamada de quem está conectado, não é esse o objetivo, mas sim de alinhamento. E se a gente não estiver utilizando a mesma ferramenta, independente de qual seja, assim, cada um vai ter preferências, mas a gente vai ter que abrir mão de alguma, porque senão a informação se perde. Porque quando a gente está fisicamente aqui, se eu não souber alguma coisa, eu vou perguntar para vocês. Então, eu não sei onde eu encontro o copo, aí eu vou perguntar. Mas se eu estiver online, eu não vou fazer isso. Muitas pessoas hoje estão entrando nas organizações num processo de onboarding e estão pedindo demissão um tempo depois porque elas não conseguem encontrar as coisas. Porque não tem aquele processo de acompanhamento, né? Se você entrou na empresa fisicamente, é o primeiro dia, você fica comigo, aí vai na sala da outra pessoa, tal, aqui onde você encontra tais ferramentas. Então, se a gente tiver múltiplas ferramentas, no mundo digital você vai se perder. Eu mandei uma mensagem para ela no Discord, um arquivo para você no Teams, e, enfim, recebi uma coisa do cliente no Slack. A gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer. A comunicação tem que ser muito mais bem cuidada no modelo híbrido ou remoto do que somente presencial. E documentação, se você for pegar o ágil, ele fala muito que é menos documentações e tal, mas nesse caso de você ter o remoto, e não só o remoto como o híbrido também, que às vezes tem pessoas que acham que tá híbrido, você vai lá de vez em quando presencial, ou tem metade do time é presencial, metade do time fica online, acho que não tem necessidade de documentação. E hoje em dia o que eu vejo, o maior problema assim, que eu vivencio é que algumas pessoas que ficam presencial acabam tomando decisões presenciais que não são passadas para quem está remoto. E como que a gente consegue reverter em relação à decisão mesmo para ter um resultado positivo e que todo o time fique sabendo qual que seria a melhor forma de fazer isso? Esse é um ponto fundamental. Criar consciência do time também, que às vezes eles não têm consciência, né? Sim, o que a gente tem que criar daqui para frente são organizações em que o remoto vem em primeiro lugar. Não significa que eu tenho que trabalhar remotamente. A gente fala de ser remote first. Significa que tudo na organização é pensado para ser remoto. Quem estiver presencial, ele tem o bônus de estar interagindo com as pessoas, mas não excluir o remoto. Então, assim, no passado, a gente tinha uma empresa física aqui, por exemplo, nós somos diretores, íamos tomar as decisões, as pessoas que estão remotamente eram terceiros, ou enfim, pessoas até de níveis mais baixos ali na organização, freelance, enfim, qualquer coisa, e não participavam de nenhum tipo de decisão. Recebiam trabalhos prontos para serem executados. Quando um de nós aqui não estava, era mais porque um bônus ali, né, de day off de você não estar do que realmente está trabalhando. O pensar a empresa remote first, que ela ser remota em primeiro lugar, significa que todas as decisões são digitais ou digitalizadas, os processos, as ferramentas, todas as coisas. Então, se a gente estiver fazendo uma reunião aqui, não é estar transmitindo para um cara lá que não está acompanhando. Nós todos estamos com o nosso computadorzinho aqui,
Aí nós estamos na mesma sala que está gravando a gente, mas todo mundo levanta a mão para falar, fazer votação online, porque senão nós vamos votar aqui e depois pegar o voto, digamos, da plateia que está lá assistindo, né? Então tem que ser pensado de uma maneira como se todos estivessem remoto. Aí seria, no caso, você fala, cada um, por exemplo, eu tô aqui com você e não vai transmitir todo mundo na tela que fala que é a live da reunião, né? Cada um na sua máquina, conectado. Então, eu acho que é isso que falta. Eu acho que ninguém faz isso. Todo mundo liga em uma máquina só aí e coloca todo mundo na porque aí é uma live de reunião mesmo. Assim, a gente tá transmitindo. Fica um áudio só, aí você que tá distante lá na mesa, ninguém ouve. É bem complicado. Você horrível, imagina. Né? Nossa, eu comecei a ver aqui alguns cases. É muito difícil. Não, eu falo porque eu vivencio isso. E vale para tudo, para os processos, enfim, você tem processos financeiros, de recursos humanos, né? Vou contratar a pessoa que é remota num processo de onboarding diferente de quem é presencial. Mas, Mário, das armadilhas que você elencou, quando você faz um sobrevoo com outras empresas, de maneira geral, qual que você acha que é o que as instituições costumam pecar mais? Acho que pecar mais nessa formação da equipe, de ter um propósito do que ela vai fazer e escolher as pessoas certas. É que o que acontece hoje é que a tecnologia potencializa isso. Então, assim, se você tinha uma pessoa desengajada na empresa presencial, a gente sempre teve gente que não faz nada, enfim, né? Posso chegar e estar sentado aqui e não estou trabalhando. Mas no online isso é 20 vezes pior. Então, se a gente tem uma briguinha entre nós aqui, no online isso é 20 vezes pior. Então, o que a tecnologia faz é potencializar isso. Potencializar para o bem e para o mal. Então, se a gente é uma equipe que trabalha muito bem, então várias deram certo remotamente, porque já trabalhava há muito tempo. Então, a nossa empresa, por exemplo, a gente trabalhava presencialmente, sempre foi uma equipe muito unida, a gente tinha uma mesma sala onde ficavam todas as pessoas. Se você fosse fazer reunião, você ia para as outras salinhas, então sempre trabalharam muito bem. Então, quando eles foram trabalhar remotamente, eles já tinham as conexões. Então, eu sei da família da Brenda, sei da família do Leonardo, enfim, sei da família de todo mundo e de outros aspectos. Trabalharam muito bem. Agora, se você tem uma equipe que já não trabalhava tão bem, aí o cara, tá com problema de conexão. O cara não quer falar com você, eu tenho várias coisas ali, né? Faço o caminho mais longo, mando um e-mail para não sei quem, para várias outras coisas. Então, acho que o principal problema está nisso. A formação de equipe, que nunca foi levada a sério. Quer dizer, a formação da equipe é a pessoa se conhecer, ter uma forma de resolver conflito, transparência, confiança, enfim, alguns aspectos aí de construção mesmo, de team building, não eram levados muito a sério. No tecnológico é 500 vezes pior, muito pior. Inclusive isso me veio na cabeça porque a última empresa que eu trabalhei, eu lembro que a cultura era sempre o presencial. Aí, eu não sei por que cargas d'água, eu comecei assim, a fazer uma rotina de trabalho e então eu quero ficar de home office e tal. Eu sei que eu não tô mais nessa instituição, né? Mas eu sei que nos últimos meses que eu já tava lá, era tipo assim, eu já tinha feito um planejamento a tal ponto... Não ir. O Mário me entregou. Mário, olha a impressão que você tem de mim, né, Mário? Eu não quero isso daqui. Não, mas na verdade... Eu ficava impressionado de como a gente conseguiu construir isso, porque assim, isso parte da confiança de ambas partes. Porque eu lembro que eu, sem trabalhar no escritório, eu consegui entregar mais, porque para mim não fazia sentido eu estar lá, porque o que eu fazia lá, eu podia fazer da minha casa, entendeu? E ia para resolver situações pontuais, se precisasse e tal. E daí, quando eu falava isso pros meus gestores, e olha que eu trabalhava numa instituição bem conservadora, eles falavam, eu até chegava e falava assim, eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que trabalha assim. Eles falaram assim, Simon, mas é o seguinte, você entrega. Então a gente não tem... Aí o gestor falava assim, que eles não iam fazer isso com o fulano, ciclano e tal, com outras pessoas, mas eles sabiam que eles podiam me dar essa liberdade, porque eu entregava. E era espetacular pra mim estar 2 da tarde, numa quinta-feira, por exemplo, jogando tênis. E tipo assim... Tem a liberdade, porque eu tinha essa liberdade. E Mário, pra mim, e quando eu descobri isso... Foi libertador, porque eu entendi assim, cara, isso pra mim é prioridade. Eu ter liberdade pra trabalhar. E agora, né, que eu trabalho pra mim mesmo, eu descobri que a gente trabalha até mais, mas assim, enfim, né? Mas eu acho isso interessante, porque essa questão do time,
você falou a palavra-chave. Se a pessoa é ruim... vai ser também. Mas aí, mas aí a falha é do colaborador? Foi ali no início. Acho que é das duas coisas, porque assim, não é que a pessoa seja ruim, ela tá na função errada. Então, tem pessoas que vão querer trabalhar num ambiente mais estruturado. Eu tenho vários amigos que trabalham no serviço público, são felizes, com muito sucesso ali. É o perfil, né, da pessoa. Ou vai empreender, vai trabalhar como PJ, ou vai trabalhar como CLT. São opções. Acho que vem os perfis das pessoas para poder fazer isso. Então, de um lado, é que a pessoa não procura uma coisa que está alinhada com ela. Talvez ela nem saiba, por exemplo, se você quer ter flexibilidade, tem gente que não quer ter. Mas se você quer ter flexibilidade, que tipo de vaga você vai procurar? Então tem um tipo de vaga. Você aplicou para outra empresa, digamos, você está errado, né? Eu estou aplicando para um lugar que tem que entrar às 8 e sair uma fábrica, por exemplo, né? Não tem muito o que fazer, ele vai continuar e pessoas são felizes naquele modelo. Mas por outro lado, a empresa também, e eu acho que a empresa está evoluindo muito e nós ainda não, em procurar a vaga, mas as empresas estão evoluindo em colocar mais filtros disso. A gente vê perguntas diferentes. Hoje, em muitas boas empresas, essa formação da equipe que a gente está falando aqui, a equipe entrevista as pessoas. Isso é um negócio muito poderoso. Porque ser gestor, diretor de uma área, aí eu vou entrevistar um monte de gente, colocar para trabalhar com vocês dois, a chance de dar certo é menor do que vocês entrevistando. Interessante isso aí. Porque vocês, enfim, perguntar talvez coisas pessoais, outros aspectos, modo de trabalho, como é que você gosta de trabalhar por e-mail, nós dois aqui trabalhamos só com o Teams, enfim. Então, a equipe escolher as pessoas, pelo menos participar, né, desse processo de escolha é muito importante. É mais fácil trazer essa filosofia, essa metodologia quando uma instituição ela é menor ou não faz diferença? Não faz tanta diferença. Eu acho que vai bastante da vontade dos decisores. Então, a gente vê transformações grandes, né? O Andrew aqui vai falar sobre a IBM no evento, enfim, outras grandes organizações. A Suzano está fazendo transformação ágil, um monte de grandes organizações. É que o gestor tem que viver aquele dia a dia. Então, eu estava até ouvindo uma palestra do cara bem famoso de transformação digital, que ele fala, só ocorre a transformação digital quando isso faz parte da agenda do CEO. Então, se eu simplesmente digo, pessoal, faça a transformação digital, aí ninguém vai seguir. Nas que deram certo, aí eu vou ter uma reunião com cada um de vocês toda semana sobre aquele assunto. Então, aí isso diz que realmente tem um peso. Mas também tem uma... Será que não tem... Você quer falar, Brandinho? Pode falar. É que eu tô falando muito aqui, você tem alguma pergunta? Não, eu posso usar essa pergunta para encerrar. Não sei se você quer fazer alguma coisa. Peraí, é assim, mas existe uma linha tênue que eu penso que é o seguinte, dele estar na realidade do negócio, mas ele também não está sufocado a tal ponto dele não conseguir enxergar as mudanças que são possíveis. Qual que é essa linha tênue? Como também não ser consumido para poder entender, estar ali e ao mesmo tempo perceber as mudanças que precisam ser feitas? A gente tem que separar o tempo, não tem jeito. Assim, todos os livrinhos falam isso, é que a inovação ou o que a gente precisa de fazer de importante é engolido pela rotina. Então, dentro da rotina, você tem que colocar um bloco. É basicamente isso. Então, as empresas que inovam é que eu passo 80% do tempo focado em eficiência, que você tem que melhorar o processo, falar com as pessoas, enfim, padronização. Mas aí eu tenho um bloco de tempo, alguns dias, o Google, por exemplo, né? Você tem 20% do tempo para fazer outras coisas. Então, eu tenho que separar tempo mesmo, um bloco para aquilo, em que eu vou focar em uma outra coisa. Então, se eu quero ter uma boa equipe, seja presencial, seja híbrida, seja remoto, eu tenho que ter tempo para pensar na estrutura da equipe. Então, no dia a dia eu tenho que trabalhar, então, sexta-feira à tarde, tem muita gente que organiza dessa maneira, né? Sexta à tarde eu não tenho reunião nenhuma, não trabalho com nenhum cliente, eu vou ficar pensando em coisas com a minha equipe. Vou fazer reuniões 1 a 1 com a minha equipe. Entendi. Porque se não houver isso, vocês já devem ter passado em várias empresas que o seu gestor começa falando com você, né? E aí depois não fala mais. Porque ele caiu ali na rotina, não é que ele não se preocupe com vocês, enfim. Mas o fato de não ter aquilo lá bloqueado
significa que a equipe vai cada vez mais se dispersando e deixando de fazer as coisas. Você tem que ter um tempo para aquilo. E um dos principais problemas para desmotivar um colaborador é a falta do feedback. A falta de feedback. Então, a falta do diálogo com o colaborador Exatamente. é um problema. E então, assim, antes de fazer a pergunta que você vai fechar, o híbrido veio para ficar, é isso. Com toda certeza. Disso eu acho que a gente não tem como fugir, porque são muitos benefícios também, né? Então, o pool de talentos, você tinha que contratar só pessoas em São Paulo, porque o seu escritório está em São Paulo, é mais caro, também tem uma restrição, falta gente. Em qualquer lugar que você tiver hoje, eu posso contratar pessoas também de qualquer lugar. Então, assim, o pool de talentos ser maior nunca vai voltar. Entendi. A gente tem a diversidade ainda. Então, eu posso contratar homem, mulher, pessoas de outros países, de todas as faixas etárias. Então, tem gente mais velha voltando para o mercado de trabalho por causa do híbrido. Então, ele não iria se deslocar lá para um lugar, mas igual aquele filme do O Estagiário, né? Então, estamos recebendo insights ali de pessoas que a gente já tinha perdido, talvez. Então, eu acho que isso não tem volta, mas que são times e times. Então, tem gente fazendo semana de 4 dias, um dia no escritório, enfim, modelos para você conseguir chegar no melhor. E é justamente isso que eu ia falar. Semana de 4 dias, você acha que é o que eu falei lá, a gente teve a mudança brusca pro remoto e agora a gente está se adaptando ao híbrido, que eu não acho que a gente está 100%, a gente vai amadurecer. Você acha que essa semana de 4 dias que algumas empresas estão adotando tem muito a ver com isso, com essa liberdade de ter híbrido e a equipe se tornar uma equipe de alta performance? Acho que assim, tem que estar definido o processo e aquele objetivo. Aquela coisa da clareza no início ali é o mais importante. Porque se a gente aumentar a carga de trabalho ou diminuir, mas não sabemos o que tem que fazer, isso não vai ajudar. As empresas estão sendo mais produtivas com menos trabalho, porque elas sabem exatamente o que tem que fazer. E aí vem alguns fatores. Um é a flexibilidade e motivação. Mas eu acho que o mais importante mesmo é porque quando você tem pouco tempo, aí você vai eliminar as coisas que não são importantes. Então assim, se a gente, digamos aqui, a gente só podemos trabalhar um dia da semana, mas a gente tem que construir esse copinho aqui, por exemplo. O nosso bônus está nesse copinho aqui, por exemplo. Na hora que a gente chegar aqui, a gente já se preparou para tudo, não atendemos nada de ninguém que ligar, nenhum cliente que vier, não respondemos nenhum WhatsApp, nada. Porque quando der o fim da segunda, a gente não pode voltar na terça. Digamos que se você é proibido ali voltar, entendeu? Agora, se a gente tem a semana inteira para fazer o copinho, aí então a gente chega, vamos lá tomar um café para dar uma conversada, o cliente ligou, você visita, você vai entrando muitas distrações. Então, a restrição do tempo da equipe, ele acaba levando a gente a fazer o Pareto do Pareto, né? Então, assim, podemos fazer, se a gente tem tempo infinito, fazer tudo. Tem menos tempo, vamos fazer menos, mas qual menos? Menos mais importante. Menos, né? Tem um amigo meu que fala que é o Pareto ao quadrado, né? Que o 80% faz 20%. Então, se tenho 100 coisas, ainda vou fazer 20, né? Aí você faz o Pareto de novo. Então, quer dizer que se você fizer mais ou menos ali, sei lá, uns 3%, você cria 64% de valor. Então, se de 100 coisas eu fizer umas 2, e só que as 2 certas, então nós como equipe vamos ter que pensar nisso, nós vamos entregar 60%, 70% do valor. Do que fazer um monte de coisa, entende? Pois é, porque eu acho que a gente fica tão preocupado no debate de quantos dias, mas eu sempre fico perguntando assim, o que adianta você diminuir o número de dias e você não ajustar o processo, porque no final de contas você diminui o dia, mas aí o número de dias, mas o teu profissional fica mais sobrecarregado porque o processo não foi ajustado, né? A maneira, porque não adianta, cara, senão você vai ficar fazendo hora extra, aí você vai ficar sentir mais pressionado porque você tem menos dias e no final de contas não ajudou a ter 4 dias, né? Então eu acho que também é um debate do processo e outra coisa que você comentou também, eu acho que a empresa ter a cultura do híbrido, ela dá condições para o trabalhador também. Isso pra gente é uma grande dificuldade no Brasil, né? Agora é bastante resolvido, mas ainda de conectividade. A gente tá falando de ergonomia, de coisa assim, né, Mário? Sim.
de tipo assim, a instituição, tá, beleza, a gente é híbrido, aqui você pode trabalhar de onde você quiser, mas tipo assim, a empresa não te dá nem suporte, entendeu? Mas às vezes tem as condições, se a família tá em casa, crianças, uma série de coisas, tem muita gente querendo voltar pro presencial também por causa disso. Interessante. Por isso que é bom a gente poder escolher, né? Exato. E se eu pudesse escolher, eu ia continuar aqui, mas a gente tem um tempo. Mário, foi incrível. Obrigado. Eu tava com medo que, falaram assim, que era o supra-sumo da a gente não tem nem vocabulário. Eu falei pra você me perguntar e tal, no final das contas vieram as perguntas e perguntas. Mário, muito obrigado por dispor do seu tempo. Eu sei que você tem uma agenda corrida, as pessoas querem conversar com você aqui e tal, a gente tá vendo a correria. Mas a gente agradece pela oportunidade, de conversar com a gente aqui e explicar um pouco mais sobre essa realidade. Obrigado. Sim. E onde que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Falar aí pra galera. Fico à disposição do LinkedIn, Mário Trentin, então eu tô mesmo nome em todos, o pessoal fica inventando vários nomes. Não, é um só. Então no Instagram, LinkedIn ou YouTube é Mário Trentin. Isso é um prazer continuar a conversa com vocês aí. Show demais. Vale lembrar que esse podcast é um trabalho de um time. Exatamente. Inclusive, gostaria aqui de citar que é um programa providenciado, promovido pelo PMI Espírito Santo em parceria com a FUCAP, que é quem nos proporciona este espaço para nós dialogarmos sobre esses diversos assuntos. Nós temos na produção Lucas Esperandil, Maria Eduarda Escárdua, Suzane Caldeira e na supervisão Giane Rangel. Na operação de som e das câmeras, ele, Thiago Costa. Sendo assim, eu quero agradecer a sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.